3 características dos brasileiros que mais atrapalham a vida aqui no Japão. E aí pessoal, aqui é o Shin, este é o canal Vivo Japão e hoje eu vou falar sobre esse assunto um pouco polêmico, mas antes de começar eu quero deixar bem claro que quando eu falo que as características são dos brasileiros, não significa que todos os brasileiros são assim e nem que não existam japoneses que possuam essas características. Essas características estão aí no mundo inteiro. O que eu quero dizer é que no Brasil é mais comum esse tipo de comportamento e no Japão é menos comum. Tudo bem? Vamos começar falando do primeiro. O que mais vai atrapalhar o estrangeiro aqui no Japão é o atraso. A sociedade japonesa ela é bem rígida e o atraso é muito mal visto aqui. 5 minutos para nós brasileiros pode não parecer muita coisa. 5 minutos de atraso, 10 minutinhos de atraso, pode não parecer muita coisa. Mas para os japoneses 5 minutos é um problema e pode causar até perda de negócios. Os clientes podem ficar bravo e cancelar o negócio, por exemplo. 5 minutos de atraso vai dar bronca com certeza no trabalho. E mesmo nas amizades, assim, para você sair com os amigos, 5 minutos de atraso não é legal também. Mas por que será que a sociedade japonesa é tão rígida assim com o tempo, né? Bom, esse é um palpite meu. Eu acredito que desde a industrialização do Japão, os japoneses trabalham bastante, então o tempo livre é muito escasso, né? Então, eu acho que eles valorizam muito mais o tempo do que outros países. Pode também ter a ver com aquele negócio de honra, de cumprir com a palavra, mas eu acredito que seja mais a valorização do tempo mesmo. Então, quando o estrangeiro que mora aqui no Japão não percebe isso, ele acaba prejudicando a própria vida em vários aspectos. E não é que não exista japoneses que não se atrasam. Existe sim japoneses que se atrasam, mas eles também se prejudicam por causa disso. Então, os japoneses não são rígidos com o tempo só com estrangeiros, né? Eles são rígidos com o tempo com eles mesmos. Tanto que há vários exemplos que mostram como o tempo é importante. Por exemplo, quando um trem se atrasa, tem algumas companhias que eles fornecem tipo um comprovante para a pessoa que estava dentro do trem, para que ela possa levar esse comprovante para, no caso, a empresa dele ou para o cliente que ele tinha marcado alguma coisa, para justificar o atraso dele, né? Bom, o segundo ponto, eu não sei se muitos brasileiros conseguem perceber isso, mas é uma atitude muito comum no Brasil, que é retrucar mesmo quando a pessoa está errada. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa pare o carro num lugar onde não pode estacionar. Ao ser contestado que ele não poderia ter parado o carro ali, ao invés dele pedir desculpa e tirar o carro dali o quanto antes, muitos tentam retrucar com a pessoa que está reclamando, tentando explicar o motivo por ele ter deixado o carro, ou até mesmo às vezes brigando com a pessoa que está pedindo para ele tirar o carro de lá. No trabalho também é bem comum, a pessoa é instruída a fazer o serviço de uma forma só, né? Só que ela vai lá e faz de um jeito diferente. E ao ser contestado que ele tinha que fazer daquele jeito, a pessoa retruca e fica brigando para fazer do jeito dela. Esse tipo de atitude é bem comum no Brasil, não sei se todo mundo tem essa percepção, mas para mim, que moro há bastante tempo no Japão e já morei bastante tempo no Brasil, eu tenho essa percepção, né? Pode ser só minha opinião. Mas aqui, quando os japoneses fazem algo errado e sabem que estão errado, eles só pedem desculpa e tentam não fazer mais, né? Esse
é o jeito mais fácil de resolver esse tipo de problema. Não tem problema, tipo, a pessoa errar, né? Se a pessoa não souber da regra ou do costume, não tem problema errar. O problema é quando a pessoa sabe que tá errada e continua retrucando, contestando e brigando para que o jeito dela seja o certo. Não sei se eu consegui ser bem claro, mas esse tipo de atitude vai causar muita dor de cabeça aqui no Japão. Muita. A pessoa vai ser muito mal vista por fazer isso. E, mais uma vez, não é que só os brasileiros fazem isso. Tem japoneses que fazem isso também, mas são justamente os japoneses que são mal vistos pela sociedade, pelas empresas onde trabalham ou pelas pessoas ao redor dele. Tem até um estereótipo de japonês assim, que geralmente são... Bom, eu não sei explicar com palavras, eu vou colocar algumas fotos aqui, meio yakuza, meio mafioso, ou meio aspirante a mafioso, ou bosozoku, chimpira, que mais que chamam esse tipo de japonês? Yankee, são japoneses que são vistos como encrenqueiros. A própria sociedade japonesa vê esses japoneses como pessoas ruins. Não tem outra palavra que possa definir melhor, eu acho. Bom, outra característica, a terceira, ela pode ser muito ruim, mas também é um dos motivos dos brasileiros serem vistos como alegre e também talvez como um povo festivo. E essa característica eu não sei se, mais uma vez, eu não sei se é claro para todo mundo. Para mim é bastante visível. Os brasileiros, eles costumam fazer piada para tudo, levar tudo pro humor. Mesmo quando a situação é muito séria, sempre tem uma piadinha no meio. E a sociedade japonesa, pelo contrário, ela é muito mais séria e é muito menos receptiva a piadas como no Brasil. Bom, mas por que isso pode ser tanto bom quanto ruim, né? Como eu disse, eu acho que talvez essa característica seja uma das que mais faz estereótipo do brasileiro ser alegre, ser positivo. Só que aqui no Japão, os japoneses, eles são, vamos dizer, bons em ler o ambiente. Talvez por isso até que o Japão seja considerada uma sociedade que prioriza o coletivo do que o individual. Por que eu tô falando isso? Eu acho que no Brasil falta um pouco dessa leitura do ambiente para saber se a situação é séria ou se é uma situação onde as gracinhas são aceitáveis. Então pode ser que em uma situação muito séria aqui no Japão falte um pouco dessa capacidade de ler o ambiente, ler o seu redor para os brasileiros, talvez outros estrangeiros também, porque pode fazer com que a pessoa não se porte da maneira que aquela situação pediria. Se vocês querem um exemplo para ficar mais claro isso, talvez pegue alguns vídeos do Japão onde acontece algum desastre, como as pessoas se comportam. Agora pegue alguns vídeos do Brasil onde acontece uma situação parecida, como as pessoas se comportam. Tem muita pessoa que vai estar dando risada, tirando sarro, essas coisas. E esse tipo de comportamento pode causar vários problemas aqui no Japão, né? Não só no trabalho, mas no seu convívio do dia a dia mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente o que você achou, se você também percebe esse tipo de comportamento ou se eu tô viajando, mas pode deixar o comentário aí, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!